considerem motivo de grande alegria, ou seja, achem graça, achem motivo de júbilo, achem algo de proveitoso, a grande prova que vocês possam estar passando. Sempre que vocês passarem por qualquer tipo de prova, vamos para o versículo 3. Pois saibam que, quando a sua fé é provada, o que tem a oportunidade de crescer? A perseverança. Ou seja, quando nós somos provadas, nós somos também convidadas a sermos mulheres perseverantes. Coloca para mim um quadro, por favor. E é necessário que a perseverança cresça, porque quando estiver plenamente a perseverança desenvolvida, vocês serão o quê? Maduras e completas, sem que nada mais falte a vocês. Ou seja, quando nós chegarmos nesse nível de entender que as provações estão nos habilitando a sermos mulheres perseverantes, e que é necessário muitas vezes algumas lutas, algumas portas fechadas, alguns nãos. Para quê? Porque o Senhor tem prazer em dizer não, porque o Senhor tem prazer em nos afligir. Não, é para você crescer, é para que você possa se fortalecer, é para que você se torne uma mulher madura e completa, ou seja, que não sinta falta de coisa alguma. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que nós temos de estarmos reunidas em seu nome. Muito obrigada, Deus, porque eu creio que o Senhor irá falar. O Senhor já começou a falar, e nós pedimos ao Pai que o Senhor tenha liberdade para falar com cada mulher aqui. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Entra nos lugares inacessíveis, toca onde ninguém pode tocar e faz a obra que mais ninguém pode fazer. Assim nós choramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Vamos ler juntas o tema do nosso Lapidadas desse mês. 1, 2, 3. Ostra ferida produz pérolas. Ostra ferida produz pérolas. Rubem Alves, um escritor, ele vai falar o seguinte, ele nos presenteou com essa reflexão. Ele diz assim: ostra feliz não faz pérolas. Ou seja, ele está dizendo que uma ostra que não passou por provações, como nós acabamos de ler, uma ostra que não passou por situações difíceis, ela não conseguiu gerar o propósito pelo qual ela existe. O que é a ostra? Não sou bióloga, mas eu tentei estudar um pouquinho para passar para vocês a ideia do tema. Uma ostra, ela é um animal. Eu não sei qual é a categoria que ela faz parte, mas ela faz o seguinte: ela nasce no mar apenas como uma pequena célula. E aí o que vai acontecendo? A ostra, ela vai começando a trabalhar primeiro de fora para dentro. E aí ela começa a fazer um trabalho de criar ao seu redor uma superfície resistente, que se chama concha, né? A gente chama de concha, porque na verdade a ostra é o que está aqui dentro, tá certo? Então a ostra, ela começa agora a fazer um trabalho voltado para fora, para se proteger de tudo aquilo que possa trazer incômodo para ela. Se a gente pudesse falar de uma forma mais dentro da nossa realidade, é aquela pessoa que se organiza, é aquela pessoa que tenta organizar a sua vida financeira para não ter nenhum tipo de atropelo, nenhum tipo de surpresa. É aquela pessoa que, por exemplo, ela planeja tudo, ela planeja como ela vai, o dia que ela vai se formar, o curso que ela vai fazer, com que tipo de pessoa ela vai casar, quantos filhos ela vai ter. É aquela pessoa que planeja todo o ambiente exterior. Então a ostra, ela aprende a se resguardar,
A concha, na verdade, porque nós vamos entender que a concha ela é fechada, não é isso? Então a concha, ela é o resultado de uma defesa da ostra. Para quê? Para que nada exterior possa entrar. É aquela pessoa que a vida dela está toda organizadinha. Então ela não deixa que nenhum ambiente externo possa tocar nela. Você está claro até aqui? Amém? Só que aí, o que acontece? Ela já foi trabalhada e ela agora está fechadinha. Ela é uma ostra, uma concha fechada. Só que ela não contava com um outro processo. Agora não é um processo que está de fora, mas é um processo que começa dentro. Porque a ostra ela não contava que há na sua estrutura há espaços, brechas, há buraquinhos, onde começam agora a entrar resíduos que não deveriam entrar, mas que entram, incômodos e desconfortáveis. Ela começa a receber agora a visita de invasores. São, para a ostra, são as pequenos grãos de areia do mar. Um grão de areia na sua mão incomoda? Não. Mas imagina dentro de uma concha. Começa a incomodar. Então ali começa a entrar grãos de areia dentro da ostra, dentro da concha. Começam a entrar animaizinhos dentro daquela ostra. E agora, aquela ostra que se preparou tanto, que criou uma casca tão resistente para não ser atingida, agora ela começa a observar que o problema não está fora, mas dentro da sua casa. Vocês estão entendendo? Amém. Ela começa a observar que tudo aquilo que ela trabalhou para fora, para evitar as coisas que seriam imprevisíveis, agora de nada adiantaram, porque o processo começou agora dentro. E o que a ostra faz agora com aquilo que está dentro? Ela tem duas formas, mulheres, de lidar com os invasores, com aquilo que está incomodando, com aquilo que está trazendo desconforto, com aquilo que está doendo. Existem dois tipos de ostras: as ostras acumuladoras e as ostras que produzem pérolas. Qual é a diferença da ostra acumuladora? Simples. A ostra acumuladora não produz pérolas. A ostra acumuladora é aquela que é ferida, mas pega a sua ferida e usa a dor para lamber as feridas e usa a dor para paralisar e não deixar com que ela viva e supere os traumas e dores. Quer um exemplo? É o tipo de mulher que está ligada àquilo que aconteceu há 10 anos, 8 meses, 4 dias e 12 horas. Ela não supera traumas. Ela culpa as pessoas ao seu redor. Ela começa a culpar a família que ela foi criada. Ela começa a culpar as escolhas que muitas vezes ela mesma fez. E aí, ao invés dela ser uma ostra produtiva, uma ostra que produza a finalidade que ela foi criada, porque a ostra foi criada para produzir pérolas. O que ela faz? Ela se torna uma ostra acumuladora. O que é acumulador? Alguém que abraça lixo. Alguém que deixa que as dores, as feridas, os traumas, as perdas, as frustrações continuem ali naquele lugar e ela resiste a abrir mão dessa dor. Pelo contrário, ela usa essa dor como desculpa. Foi assim na casa da minha avó, foi assim na casa da minha mãe, comigo será assim. Mas você vai sair nessa noite com um entendimento, um ensino. Você não foi criada para ser acumuladora. Deus te criou para pegar o problema, para pegar aquilo que está trazendo dor para você e gerar pérolas. A ostra que produz pérolas
de ensino. Entraram os invasores, entraram os grãos de areia, entraram os bichinhos que não deveriam estar lá. Ela não tem como expulsar. Mas ela faz o seguinte, ela é inteligente. Ela pega aquilo e transforma como um mecanismo de defesa. Qual é o mecanismo? Já que eu não posso lutar contra o inimigo, eu me alio a ele. Ela abraça a dor. Ela começa agora a criar uma membrana e vai envolvendo agora tudo aquilo que foi dor para ela. Então ela só vai formando uma camadinha por cima de outra camadinha que se chama nácar, como algo leitoso. Mas ela começou a primeira camada, eu quero chamar a camada de processo. Ela passou pelo primeiro processo, e quem sabe o primeiro processo deixou traumas, deixou dores. E ela fala, ufa, pelo menos agora parece que vai melhorar, parece que agora as coisas vão começar a caminhar. Quando ela menos espera, outra coisa entra dentro dela e ela fala, não, quando eu acabei de me recuperar dessa situação, me aparece outra, eu tenho duas opções, ou eu acumulo feridas, ou eu transformo feridas em pérolas. Então eu sou uma mulher inteligente, eu vou agora resistir mais ainda, eu vou formar uma outra camada, mais uma outra camada, mais uma outra camada, para que de mim saia algo tão valioso, que quando olharem, não vão ver a ferida, mas vão ver o resultado de uma mulher curada. Curada. A pérola é o resultado de uma ostra que sim, passou pelo processo de dor, que sim, passou pelo processo de sofrimento, mas ela percebeu o seguinte, esse processo esmagador, interior e silencioso sim, porque muitas vezes, mulheres, nós vamos passar por dores sozinhas. O processo é solitário. É quando você olha do lado e você não tem ninguém para te ajudar. E você fala, e agora o que eu faço? Ou você se reinventa e ressignifica a sua dor, ou você vai virar uma mulher acumuladora. Mas nessa noite você vai entender o seguinte, eu não posso evitar que a dor chegue até o meu interior, mas eu posso ressignificar a dor e transformar a dor em um instrumento de cura para a minha vida e um instrumento de cura a partir da minha vida. Então as pérolas, elas têm nome. As pérolas, elas são um resultado de algo que foi produzido como desconforto, de algo que foi machucado e ferido. A pérola, ela é o resultado de uma ostra vencedora. De uma ostra que não negou a dor. De uma ostra que passou pelo processo, chorou. De uma ostra que teve dias difíceis, sim, não negamos. De uma ostra que foi ferida, machucada, que teve o seu coração esmagado. Mas uma ostra que mesmo assim, diante de todas as adversidades, ela disse, o meu propósito não vai alterar. Aquilo que Deus vai sustentar não vai ser mudado. Eu fui chamada para um propósito. E o meu propósito ainda será curada para curar. As feridas que um dia foram causadas em mim, eu vou pegar como combustível para me tornar agora uma pérola, não apenas valiosa, mas uma pérola valiosíssima. Amém. E nós vamos dar nome às pérolas. E eu queria que nós pudéssemos agora entrar num momento de imersão. Falei que você vai passar por um processo de você estar preparada? Amém. Nós vamos entrar num processo agora de imersão. E como eu disse, pérola tem nome. E talvez algumas pérolas que você vai ouvir hoje, os nomes de algumas pérolas, elas venham a expressar uma pérola que você também gerou. Ou quem sabe você que está gerando. Ou talvez você precise até ainda gerar. Eu vou descer aqui e você vai entender um pouco mais. Eu queria agora que de fato vocês estão muito quietos, eu já agradeço por isso, pela contribuição de vocês. Mas eu queria que vocês pudessem permanecer atentas.
Pode ser? A pérola que eu tive que gerar foi o divórcio. Eu fui casada durante 24 anos e desse casamento eu tive um filho. E esse casamento eu me dediquei, eu fui a mãe que eu poderia ser o melhor possível, tratava da minha casa, do meu marido, com a excelência. E não trabalhava, só cuidava da minha casa, do meu marido e do meu filho. E eu tive que gerar essa pérola. Veio o divórcio. E desse divórcio eu tive que me ressignificar, que foram essas escamas que eu tive que criar, esse processo que eu tive que começar. E desse processo gerou muitas dores, gerou muita humilhação, palavras que foram ditas contra a minha vida. Eu fui apontada de coisas que eu não fiz, eu fui humilhada e eu fui bem mastigada, sangrei muito. E o meu ex-marido dizia que eu não sobreviveria sem o dinheiro dele. E eu nunca trabalhei. Eu tive que voltar para eu começar a trabalhar, me inserir no trabalho com 56 anos. E dessas pérolas eu não guardei a minha dor e o meu rancor. Eu lutei o meu processo, estou lutando o meu processo. Eu trabalho, pago as minhas contas, vivo só, aprendi a viver só, chorei, sofri, mas o Deus que eu sirvo, que me garante que eu não estou só, e que nesse processo Ele está comigo, e que nesse processo eu estou gerando a minha pérola, e a minha pérola o Senhor vai me dar nas minhas mãos, que é a promessa que Ele tem para a minha vida. Eu continuo no processo, mas eu não vou parar de lutar para gerar a minha pérola. A minha pérola foi a maternidade. Eu precisei gerar essa pérola. Eu era um ministério e eu desejava muito ser mãe. E aí, nesse processo, pela maternidade, eu fui criando, assim como a outra, algumas camadas. Algumas camadas de frustrações, de questionamentos a Deus. Eu fiz alguns questionamentos a Deus e até mesmo hoje em dia eu me envergonho. Porque em busca pela maternidade eu não achava justo, algumas mulheres, a maioria das mulheres ao meu redor engravidavam e eu não achava justo, por que não comigo? Eu sirvo ao Senhor, eu estou trabalhando na sua casa e algumas mulheres que nem desejam ter filhos, elas engravidavam. E aí eu via minhas amigas engravidando, pessoas ao meu redor engravidando, aquelas barrigas lindas crescendo, os filhos crescendo, saudáveis, e eu ficava frustrada e indagava a Deus, por que não comigo? O que foi que eu fiz de errado? Mas um dia, como outro qualquer, eu fui alcançada por Deus. Eu recebi uma oração e recebi um toque de poder. O pastor orou pela minha vida, a pastora ela pôs as mãos sobre o meu ventre. E a partir daquele momento, diante de Deus e diante da igreja, eu senti uma coisa diferente, eu não sei explicar. Eu comecei a sentir algo queimando no meu ventre. E aí eu descobri que exatamente naquela semana eu engravidei. E aí as coisas começaram a fazer sentido na minha vida, a partir daquele momento,
depois de 7 anos de espera e de busca, algo começou a dar certo na minha vida. Aquilo que eu sonhava, aquilo que eu tanto pedi a Deus, começou assim a fazer sentido na minha vida. E aí, foi passando o tempo, eu comecei a planejar, eu comecei a desejar e a sonhar com o futuro da minha filha. E o tempo foi passando e mais ou menos uns 6 meses atrás, nós recebemos o diagnóstico da minha filha de autismo. E aí, aquelas camadas começaram a crescer novamente na nossa vida. E aí veio novamente a frustração, veio as indagações, os questionamentos a Deus. E eu começava a perguntar a Deus, né, se realmente era aquilo que Ele tinha para a minha vida, se realmente foi aquilo que Ele desejou para mim, se realmente aquela seria a filha da promessa. Como eu falei, eu fiz algumas indagações a Deus que hoje eu me envergonho daquilo que eu falei para Deus. E aí aquelas camadas começaram a crescer novamente. Mas hoje eu consigo entender que os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Eu consigo entender que a gente não entende os planos de Deus, os projetos de Deus para a nossa vida. Sabe, hoje eu começo a entender melhor. Hoje eu começo a entender o que é ser uma mãe atípica. Hoje eu começo a entender, a ser gerada na minha vida a paciência. Né? Hoje eu consigo entender que Deus está curando a minha dor para que outras dores possam ser curadas através da minha vida. Então, através desse processo, através dessas camadas, hoje eu sei que o Senhor está curando a minha vida. O Senhor tem projetos na minha vida e tem na sua também. Amém. Eu precisei gerar também uma pérola. A pérola da ausência do meu pai. Meu pai morreu precocemente, aos 50 anos de idade. E eu tive muita dificuldade de compreender o que seria de fato agora aquele que eu considerava o meu suporte, aquele que eu considerava o meu tudo. Tinha acabado de morrer de câncer. Eu também tive que me reinventar. E aquela ausência que o meu pai trouxe para a minha vida, o meu coração, eu comecei agora a tentar preencher esse espaço como se outros homens pudessem preencher. Eu comecei a fazer escolhas numa ânsia, numa carência de paternidade. O meu pai foi um excelente pai, mas a ausência dele, a sua morte precoce, deixou um vazio muito grande no meu coração. E todas as vezes em que eu me relacionava com alguém, me sentia ferida, me sentia usada, eu pensava, onde está o meu pai para me defender? Aonde está o meu pai para me proteger? Porque eu sabia que simplesmente a figura dele seria suficiente para inibir aqueles que chegariam de forma equivocada. E aí foi quando, mesmo depois do meu pai ter falecido, eu fui mãe aos 23 anos. Eu lembro que eu comecei a ter agora um momento onde a minha mãe já era cristã, já era evangélica, e ela ora para que os seus filhos venham a ter um encontro com Jesus. E quando eu encontro Jesus e eu aceito Jesus na minha vida, eu comecei agora a viver um outro tipo de relacionamento. Aquilo que eu buscava nos meus relacionamentos daqui na terra, os homens que pudessem satisfazer ou preencher vazios que nenhum poderia preencher, eu encontrei agora um pai perfeito. Eu encontrei um pai celestial perfeito. E esse pai celestial perfeito, ele começou a preencher em mim vazios dos quais eu esperei a vida inteira ser preenchida. Eu quero falar uma coisa para vocês, eu falo isso por experiência, com os atendimentos que nós fazemos. Eu sei que é muito importante uma família, a figura materna, a gente não pode questionar, mas vocês não sabem o quão nocivo é uma família sem a figura paterna. Porque a figura de um homem, ele é como uma bússola, vai dando direção para as meninas, para que elas olhem para o seu pai e possam se sentir protegidas e cuidadas. E para os meninos, ele é também a direção de exemplo e referência, para que aquele menino possa ter em quem se espelhar. E já que eu estou falando para mulheres aqui, eu quero fazer um grande apelo a vocês. Não tirem
dos seus maridos o privilégio e o prestígio deles serem os pais dos seus filhos. Não tirem dos seus maridos a honra deles conduzirem a sua casa. Porque tem sido um tempo onde as mulheres estão sendo estimuladas pelo feminismo aí diabólico a serem mulheres que aguentam tudo, que suportam tudo e que trazem para si responsabilidades nas quais não são dela. E nós estamos vivendo uma época de inversão de papéis, onde a mulher está assumindo um papel que não deveria ser dela e retirando do seu marido o papel que deveria ser dele. E a paternidade para a figura do seu filho, da sua filha, precisa ser honrada por você, mulher. Você precisa compreender que o seu marido, com todos os erros, por isso que é tão importante quando nós estimulamos vocês a virem para trazer o marido para um café dos homens, para um mentoreio para casais. Talvez o seu esposo nunca tenha aprendido a ser um pai, mas é o nosso papel ensinar pelo menos o caminho para que ele possa aprender a ser um bom pai. E quando eu tive esse encontro com Deus, eu me lembro que quando eu conheci o meu marido, ele já era um pastor, inclusive, de jovens. E ele já caminhava na igreja. E eu lembro que quando nós íamos orar, a minha oração com Deus era uma oração muito íntima. Eu chamava Deus de paizinho. Eu entrava na presença de Deus dessa forma, como filha. E eu lembro que ele só veio confidenciar isso um pouco tempo atrás. Ele nem me falava. Mas ele disse que pensava isso. Ele falava assim, que ousadia dela. Ela acabou de chegar na igreja. Ela acabou de virar crente, como a gente fala. E ela ora para Deus com uma irreverência dessa. Ela ora para Deus como se ele fosse alguém tão íntimo dela. E aquilo ele disse que chamava muito a atenção dele. A forma como eu me achegava a Deus. E aí um dia eu fui perceber também que mesmo meu marido, sendo um homem de Deus, sendo um homem atuante ministerialmente, ele tinha uma dificuldade muito grande de olhar a paternidade de Deus. De olhar Deus como um bom pai. E eu vejo que muitas de nós também temos a dificuldade de que essa paternidade de Deus, ela seja uma paternidade que você pode desfrutar e usufruir. Então, quando nós entendemos quem é Deus e nós entendemos o amor que Ele tem para nós entendemos o seguinte: se eu tenho esse bom pai que não parece em nada com o meu pai celestial, o meu pai terrestre, porque muitas vezes sim, nós tivemos pais opressores aqui. Quem sabe nós tivemos aqui mulheres que tiveram pais acusadores. Quem sabe há mulheres que foram feridas por pais que abandonaram as suas mães quando as suas mães descobriram que estavam grávidas de vocês. E é difícil chamar Deus de pai quando o nosso pai daqui da terra não exerceu esse papel de um bom pai. Eu compreendo vocês. Eu queria chamar o pessoal do louvor, mas eu quero dizer uma coisa: a paternidade de Deus nada se compara com a paternidade humana. A paternidade de Deus, ela é suficiente. E quem sabe, queria que apagassem as luzes, não façam barulhos. E quem sabe, há mulheres aqui que são mulheres órfãs. E eu não estou falando de orfandade de um pai daqui da terra. Eu não estou falando de mulheres que foram abandonadas pelos seus pais, mas mulheres que estão vivendo. Vocês sabiam que um dos sintomas do órfão é que ele sempre se compara? Eu não sei se há mulheres aqui que olham para si e a sua autoestima é tão baixa que ela nunca vê beleza nela, que ela nunca vê valor nela própria. Um dos sentimentos, por exemplo, da orfandade são mulheres que se sentem inferiores, complexo de inferioridade. Mulheres que vivem se comparando e mulheres que têm muita dificuldade de perdoar e serem perdoadas. Talvez você, quando olha para Jesus, você entenda, não, Jesus, é fácil citar Jesus. Porque Jesus, ele veio muito parecido com a gente. Jesus, ele mostrou que era possível viver as dores que nós vivemos
suportar as provações, como nós falamos aqui, com perseverança, como nós suportamos, como Ele suportou. E você consegue dizer assim, não, Jesus, eu até aceito Jesus. Porque Jesus é alguém que parece muito com a gente. Ele tentou, ele nos mostrou, Ele vestiu a humanidade para se parecer de fato conosco. Talvez quando a gente fala do Espírito Santo, representado como a simbologia de uma pomba, a gente possa acessar o lugar com o Espírito Santo com amabilidade. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele é consolador, ele é confortador. Então, existe colo mais confortante e mais consolador do que colo de mãe? Beijo de mãe cura ferida. Então, talvez algumas não tenham também dificuldade de chamar Deus de Espírito Santo. Porque quando, de fato, nós estamos no limite, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele leva as nossas orações para Deus, como gemidos inexprimíveis. Mas talvez, assim como meu marido, já tinha uma caminhada cristã de anos, já tinha ministérios dentro da igreja, mas por conta dele ter um pai aqui da terra, violento com a sua mãe, bebarrão, adúltero e ausente, ele não conseguia, Manu, olhar para Deus como um bom pai. Porque na hora que ele falasse pai, a mente e o coração dele logo associava a este pai. E de fato, como chamar Deus de pai? Há uma filha que foi abusada pelo seu próprio pai. Como dizer que Deus é um bom pai, se quem sabe o seu pai abandonou a sua família? Como chamar Deus de pai, se quem sabe as piores dificuldades e privações que você precisou passar com seus irmãos e com a sua mãe foi porque o seu pai abandonou? Como ver bondade nesse pai? E talvez existam mulheres que também geraram a pérola da orfandade e precisam resgatar a paternidade de Deus nessa noite. Mulheres que precisam entender que nós somos filhas e somos amadas pelo Deus Pai, não pelo que nós fazemos, mas simplesmente porque Ele nos ama. Eu quero te dizer uma coisa, Deus não se decepciona com você. Não tem nada, absolutamente nada que você faça que surpreenda a Deus. Não tem nada que você tenha errado, pisado na bola, e Deus olhe para você e fale: eu me arrependi desde o dia em que eu te gerei. Quem sabe quando a sua mãe descobriu que estava grávida de você, a primeira sugestão que ela recebeu foi: eu não tenho condições de cuidar de um filho. Não estava nos meus planos ser um filho, eu estou aqui com tantos projetos. E a sua mãe teve que ser guerreira e dizer: o meu filho que está no meu ventre. Ainda nem sabia que era uma filha, mas ela lutou por você. E a história que você ouviu foi: filha, eu precisei optar por você, porque o seu pai me mandou tirar você do ventre. O seu pai, assim que soube da minha gestação, me abandonou. Ou quem sabe, ele se manteve ao lado da sua mãe, mas você pedia a Deus a hora em que ele saía de casa, porque quando ele entrava em casa, era uma turbulência, era um cenário de violência. Quem sabe aquele homem que bebia, e todo mundo tinha que ficar muito quieto dentro de casa, porque a figura do seu pai remetia para você medo, terror. Mas nessa noite eu quero te apresentar um bom pai. Nele não há sombra de variação. Deus não vai te abandonar. O seu paizinho não vai te abandonar. Ele nunca te abandonou. Mas pastora, enquanto eu gerei a pérola do divórcio, onde estava o meu pai? Enquanto eu gerei a pérola
Ele ama você. Aleluia. E Ele ama tanto você que Ele não poupou como uma expressão de amor enviar o único filho até então que Ele tinha por amor de você. Você imagina você ser mãe de um filho único? Existe uma história que eu fiquei muito tocada quando eu ouvi a primeira vez. Havia uma epidemia que tomou conta do planeta Terra. Muitas pessoas começaram a morrer em questão de dias. Houve muita morte. As redes de TV começaram a anunciar a catástrofe que estava acometendo vários países e continentes. Os cientistas de todo o mundo começaram a se reunir, fazendo videochamadas, tentando correr contra o tempo para encontrar uma solução, uma vacina, um antídoto que pudesse estancar a rede de morte que estava acontecendo na humanidade. Eles corriam contra o tempo porque eles precisavam encontrar algo que pudesse cessar a quantidade de milhares e milhares de pessoas que morriam diariamente. E aí eles começaram a perceber o seguinte, que aquela doença, ela atacava diretamente o órgão e que havia uma substância no sangue que poderia ser um antídoto para, quem sabe, eles desenvolverem uma vacina. E aí eles fazem uma campanha agora mundial de mobilização para que todas as pessoas, independente da idade, do sexo, da cor, pudessem ir aos postos de saúde e pudessem doar um pouco do sangue para passar pelo teste, para que, se de uma forma esperançosa eles encontrassem pelo menos uma pessoa que tivesse naquele sangue a substância necessária para aplacar a morte de milhares e milhares de pessoas. Até que uma família, um casal com uma criancinha de 3, 4 anos vão cumprir o papel como todas as outras famílias. E eles vão lá para fazer o teste dos seus sangues. E quando o seu filhinho então entra para fazer o teste, os médicos então chegam para os seus pais e dizem: nós temos uma excelente notícia. O seu filho, o sangue dele, tem a do que nós vamos desenvolver nos estudos que nós vamos fazer para o sangue do seu filho. Nós vamos conseguir poupar toda a humanidade. E os pais ficaram muito felizes. Eles se sentiram muito prestigiados, privilegiados, porque o seu filho, o seu único filho, tinha finalmente a cura de toda a humanidade. Só que os médicos não puderam mentir. Porque à medida que veio a boa notícia, veio uma notícia também desafiadora. Aqueles médicos falaram: mas nós temos uma condição. E a condição é que nós teremos todo o sangue do seu filho. Para que toda a humanidade sobreviva, é preciso que ele morra. E os pais estavam diante de um dilema: ou salvam a humanidade inteira e perdem o seu único filho, ou salvam o seu filho e perdem a humanidade inteira. Aquela mãe, aquele pai chorando, pedem um tempo para conversar e decidir entre si. Nas mãos daqueles pais estavam a decisão mais importante e mais difícil que eles precisariam tomar na sua vida. E como que um consenso gritando, embaraçoso, eles precisaram gerar a pérola
do seu filho, a entrega do seu único filho. Deram o seu filho, se despediram dele e falaram para o seu filho: filho, não fica triste, porque a sua morte vai representar a cura de outros filhos. Não se preocupa, filho, nós só temos você. Mas vai ser a partir de você que outros não morrerão. Aquela criança passa pelo processo e morre. A humanidade, quando soube que aquele menino era o doador, levantaram cartazes, fizeram homenagens, vestiram camisas com a foto do menino. Todos ficaram muito homenageados, honrados, em virem que a solução havia chegado. Na morte do menino foi televisionado, pessoas acompanharam do mundo inteiro, pessoas choravam de alegria, mas também eles sentiam compaixão pela família que havia perdido o seu filho. E aqueles pais, então, depois de uma semana, tentando viver a pérola do luto, observaram